Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre a cidade de Cubatão. Sobre esse assunto eu converso com o empresário Wagner Moura. Tudo bem, Wagner? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Roberto. É um prazer imenso estar aqui no Notícias e Debates, para a gente falar assuntos relevantes da nossa região, da Baixada Santista e de Cubatão. Isso aí, vamos falar bastante sobre a cidade de Cubatão, mas antes eu gostaria de começar o programa, então, quem é Wagner Moura? Wagner Moura é um empresário da cidade de Cubatão. Eu atuo e trabalho no ramo imobiliário da cidade, tenho 3 imobiliárias em Cubatão, uma imobiliária recente em Santos, na cidade de Santos. E, de certa forma, eu tenho uma experiência muito grande na cidade, porque eu sou político desde 2000, onde fui vereador por 3 mandatos, fui secretário de Obras e Habitação, presidente da Câmara e prefeito interino da cidade, né? Então, dentro desse exercício de funções, né, eu adquiri muita experiência e participei de um dos maiores projetos do governo do estado dentro da cidade, que foi o projeto Serra do Mar, junto com o governo do estado e CDHU. Tem um currículo bastante extenso, Sim, né? eu acho que foi uma fase muito boa da minha vida quando eu participei desse projeto. Quando eu entrei como secretário em 2009 e fiquei até abril de 2012, quando nós entregamos quase 5.000 unidades habitacionais na cidade de Cubatão, junto com o CDHU. Quer dizer, então o Wagner Moura é uma mistura de empresário com político? Sim, eu comecei como empresário, né, na cidade, minha empresa destacou, tem 26 anos no mercado imobiliário na cidade, e depois resolvi partir para a política, né? Porque a política você parte por ideal, né, para você transformar, fazer alguma coisa para sua cidade. Como eu nasci em Cubatão, né, eu achei importante participar da vida política da cidade. Falando um pouquinho dessa questão econômica da cidade de Cubatão, da nossa Baixada Santista, como é que o senhor faz um raio-x de como é que está a nossa Difícil, região? Cubatão foi diretamente atingido, né, com essa questão do desemprego. Hoje, onde nós temos 14 milhões de desempregados no país, diretamente com o fechamento da unidade primária da Uzi Minas. A Uzi Minas, quando eu trabalhei na antiga Cosipa, Uzi Minas, em 1994, a Uzi Minas chegou a ter 21 mil funcionários. E hoje tem apenas, na ordem de 1.600 a 1.800 funcionários. E com o fechamento, né, dos alto-fornos, da sua unidade primária, causou um grande desemprego para a Baixada Santista e afetou diretamente a cidade de Cubatão. Está afetando hoje a economia da nossa cidade. Então, nesse aspecto, eu acho que tinha que ser feita uma política nesse momento de união entre o polo industrial, a prefeitura e o governo do estado, para tentar fazer com que a gente traga investimento para aquela área, que é uma área muito rica, né, propícia ao crescimento e desenvolvimento econômico, que a gente traga empresas que consigam, né, de certa forma, voltar a gerar emprego para a nossa Baixada Santista. Estamos precisando nesse momento disso. Hoje a gente pode dizer que os empresários estão fugindo de Cubatão? Tem algum tipo de incentivo para atrair? Diretamente, você observa que na gestão passada, e se disse até que ia se criar um shopping center na cidade, né? Foi feito até o projeto do shopping center, né, e até hoje está lá a obra paralisada, não se deu início, até porque a cidade, a questão econômica caiu muito, né? Você tem uma ideia, o ano passado, entre o mês de novembro, sabe que eu sou um termômetro da cidade, até porque eu mexo com locação de imóveis, Sim. né? E o ano passado, entre o mês de março e novembro, fechou quase 50 comércios na cidade de Cubatão. Então é preocupante, porque o comércio é o maior gerador de emprego que tem na cidade. E vai na contramão de Praia Grande, porque você observa que Praia Grande hoje é o maior gerador de emprego. O shopping center da Praia Grande, por exemplo, hoje está contratando, está crescendo, duplicou a capacidade hoje. E a Praia Grande, após a construção dessa nova rodovia, do novo acesso para a Praia Grande hoje, facilitou muito para a cidade, né? Hoje, você acha que essa questão da mobilidade, então, é o mobilidade mais é importantíssimo isso. Quem trabalha, por exemplo, hoje em Cubatão, gasta 15 minutos para chegar em Praia Grande, né? Então, esse aspecto de ser uma cidade que tem praia, né, e que os prédios são construídos com mais, a questão de ser prédio, mais segurança, a questão de playground, de academia, essas questões que os empreendimentos são construídos em Praia Grande hoje, facilita mais, né, o comprador que faça opção por Praia Grande, né, ao contrário de Cubatão. Em Cubatão, qual o aspecto e a vantagem de Cubatão? É a questão de IPTU e o condomínio, que é muito mais baixo. Agora, se pensaria talvez em se mudar o plano diretor em relação dois aspectos que tem que rapidamente ser mudado. Em Cubatão, a questão do plano diretor, que é um plano diretor que desde 1998 é o mesmo plano diretor na cidade. Você me pergunta, quando eu fui presidente da Câmara, eu até tentei fazer um novo plano diretor. Mas se você não tem o comprometimento do executivo,
né? Não só depende do legislativo, o plano diretor depende do executivo para ser implantado na cidade. Então, Cubatão, a única opção, a grande opção que tem de crescimento é a questão da verticalização. Até porque, diferente de Praia Grande, que a área territorial é enorme, Cubatão hoje a área territorial é muito pequena, né? A maioria das áreas de Cubatão é ambiental, e só tem apenas praticamente quase 9% de área em todo o território de Cubatão que você pode fazer a parte urbana da cidade. Então isso dificulta muito. Então a única possibilidade que você tem hoje em Cubatão é que você faça o novo plano diretor da cidade. Enquanto empresário hoje, qual seria o maior desafio que o senhor apontaria? Para Cubatão hoje, Cubatão. Vencer, não só vencer essa questão do desemprego e investimento na cidade, porque tudo é resultado. Você observa que a partir do momento que você consiga trazer investimentos para a cidade de Cubatão, você consegue aumentar a arrecadação do município, você consegue investir no município e você consegue fazer que as pessoas morem no município. Isso é mais importante. Então, o governo ele tem esse grande desafio. Eu lembro que no passado a gente tinha o Megapolo constantemente, que era um evento que se fazia na cidade, que você reunia todos os empresários, né, e a própria prefeitura e o governo do estado. O governo do estado até participava. E o próprio Ciesp, diretamente. Então, eu acho que tem que retornar novamente isso aí de uma forma que você crie essa proximidade entre indústria, prefeitura e estado, para que você possa resolver definitivamente essa questão aí de alavancar a questão do emprego na cidade de Cubatão, da empregabilidade da cidade. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar um pouquinho mais sobre a cidade de Cubatão. A gente volta já já. Você perdeu os dentes ou usa uma dentadura que está incomodando? Não consegue mastigar porque machuca, não sorri porque tem vergonha? A SP Implantes tem a solução. Com os implantes dentários é possível fixar uma prótese total de forma definitiva. Não precisa tirar para higienizar, o céu da boca fica livre e você vai ter o prazer de comer de tudo. Vai falar e sorrir com segurança. E se for em carga imediata, esse tratamento finaliza em 3 dias. É muito rápido. Outra opção para você voltar a sorrir é essa prótese que faz o maior sucesso. Ela é leve, livre de metais e colocada sobre seus dentes, devolvendo estética e mastigação. E o melhor, sem o uso do motorzinho ou anestesia. Viu que maravilha? A SP Implantes realiza todos os tipos de tratamentos odontológicos e tem várias unidades. Aqui na Baixada você encontra a SP Implantes em Santos. Ligue para 4020-8384, repetindo, 4020-8384 e agende a sua avaliação. Conquiste o seu sorriso na SP Implantes. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é a cidade de Cubatão e eu converso com o empresário Wagner Moura. Wagner, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão política, apesar que a gente falou sobre a questão econômica da cidade de Cubatão e da região, agora não tem como falar de economia sem falar de política, né? Durante o ano, o atual prefeito Ademar Oliveira sofreu alguns pedidos de impeachment. Isso afeta, de alguma forma, a imagem da cidade ou foi algo só uma briga política interna? Não, eu que fui parlamentar, né, fui vereador, eu entendo que isso afeta muito o prefeito, né? Acho que o prefeito ele tem que ter um certo equilíbrio para governar e administrar. O Ademar está fazendo 3 anos de mandato e eu acho que houve vários erros de percurso, porque bonito é você quando ele foi vereador junto comigo, quando você dá discurso em plenário. Você acha que tudo que você dá discurso em plenário você pode fazer na prefeitura. Mas na realidade é diferente, na né? prática é diferente. Você vê quantos gestores, né, acham que pode se fazer tudo e na verdade não dá. As coisas não são tão rápidas, né, no poder público, você tem leis para cumprir, principalmente a lei de licitações públicas, né? Então, tudo é mais difícil e complicado. Então, você observa que, eu acho que ele teve alguns erros, a questão da merenda foi destaque da região, dos processos de impeachment foi relacionado praticamente a isso, né, porque ele ele entrou imediatamente, já fechou a empresa de economia mista, que fazia parte de limpeza e merenda, e aí está aí a situação que se complicou, até porque com tantas emergenciais que acabou fazendo, acabou se perdendo, né? E hoje espero que ele acerte, porque isso dá prejuízo para a cidade diretamente, e foi um dos casos que aconteceu. Outra questão é a guarda patrimonial. Se fechou, né, naquele momento, mandou os vigilantes embora, e você vê um monte de próprios municipais sendo depredados na cidade. E agora, até então, recentemente, o prefeito mandou agora um projeto para a Câmara criando a Guarda Municipal, mas isso
depois de 3 anos de governo, né? Então, esse ano é um ano eleitoral, um ano político, que a gente sabe muito bem que não pode haver concurso nem contratações, eu não sei como é que vai resolver essas questões. A cidade virou, né, um canteiro de marketing, de inaugurações, né? Tirando a questão do Bom Prato, que foi inaugurado, o Centro Oncológico, que foi inaugurado recentemente, que a gente não sabe quando vai começar a funcionar, que são projetos, também, que no meu entender, importantes, né? Mas uma das declarações do prefeito, abre aspas, somos um governo que em 3 anos realizou o que não foi feito em 40. O senhor concorda? Não, absolutamente não. Como é que pode? Você pega a área habitacional. Eu acabei de falar para você que eu entreguei 5 mil imóveis como secretário de habitação, nem como prefeito. O Ademar nem 160 imóveis ele entregou. Como é que pode? Já de cara, todos os próprios municipais estão em situação caótica. Você vê que escolas municipais foram reformadas em 2009, na minha última gestão. Por exemplo, hoje ele quer fazer um projeto da Beira-Mar do Casqueiro, eu acho um projeto muito bonito. Só que você observa hoje que o próprio centro esportivo do Casqueiro, hoje a piscina não está funcionando, está interditada há muito tempo. O Nóbrega, que é a escola do Casqueiro, vai ver a péssima condição que está a escola. Não se pinta desde 2009. Eu acho que primeiro ele tinha que ser um zelador, pintar as escolas, recuperar as estruturas dos próprios municipais, para depois fazer esse tipo de os projetos que ele quer fazer, né? E um detalhe, ele disse que a cidade estava sofrendo com questão financeira. De repente começou a aparecer um monte de projetos que dá para ser feito nesse momento. E você sabe muito bem que o orçamento que foi enviado para a Câmara, pela primeira vez na história, o orçamento caiu de 1.400 milhões de reais para 1.300 milhões de reais. Você observa que é quase 100 milhões a menos que a gente tem na cidade de Cubatão hoje de orçamento. Então caiu o orçamento pela primeira vez, né? Em muitos anos o orçamento caiu, o que foi enviado oficialmente para a Câmara Municipal de Cubatão. Agora, essa imagem em relação aos impeachments, tudo isso que está acontecendo na cidade de Cubatão, o quanto isso pode interferir na vinda de novos investimentos, principalmente da iniciativa privada? A gente falou no primeiro bloco a necessidade de virem novas empresas, né, para geração de emprego, para que Cubatão volte a crescer. Agora, com uma imagem, como a imagem de Cubatão está hoje, Roberta, o que acontece? Tudo que você tem que ser feito em Cubatão tem que passar pelo Poder Legislativo. O próprio plano diretor que eu acabei de falar, né, que poderia ser a bandeira do governo, de primeiro ano de mandato, já começar a alterar o plano diretor da cidade, seria um marco para a administração. Porque, de certa forma, o plano diretor facilitaria todo esse projeto para a cidade. Não só na questão do incremento da construção civil, mas na questão também de investimentos no polo industrial, que precisa ser feito hoje. Pra você ter ideia, hoje você tem a usina siderúrgica de Ipatinga. Tem 3 alto-fornos lá. A de Cubatão tem 2 alto-fornos. Ipatinga, na sua plenitude, chegou a retornar com os 3 alto-fornos. Se Cubatão tivesse retornado com um único alto-forno, né, isso possibilitaria que a gente começasse a voltar às fábricas de cimento, por exemplo, que foram fechadas, 2 em Cubatão. Né? Então você observa como é importante você retornar, principalmente, uma unidade primária lá da Uzi Minas, que é a única siderúrgica paulista do estado de São Paulo. Eu acho que o governo do estado ele tinha que se esforçar nesse sentido de tentar ver se a gente conseguiria voltar com a siderúrgica, né? Pelo menos. E a gente está falando do mesmo partido, né? PSDB. Sim, tem isso também, que eu nem comentei sobre essa questão, mas é uma questão importante. Então, tudo isso passa pelo plano diretor da cidade, que não foi até esse momento, foi feito algumas emendas ao plano diretor, mas não definitivamente ele não se mudou. Agora, muitas prefeituras na nossa região têm optado por parcerias público-privadas em diversos setores. O mesmo a gente pode dizer que acontece na cidade de Cubatão? Ou deveria acontecer? Deveria. Ele está fazendo alguns projetos lá. Hoje as únicas reformas que ele fez na cidade foi com a parceria com determinada indústria, determinada empresa, né? Ele caminha para consolidar esse tipo de projeto, né? Mas tem que se ver depois o que vai acontecer no futuro, porque muita gente muitos administradores fazem o projeto hoje, só que não pensa no futuro, que vai ser, qual a legalidade disso, junto ao Tribunal de Contas, essa questão toda, que é muito importante futuramente, porque quando o gestor sai, ficam os problemas, para ele mesmo, né? Sim. Então tem que tomar cuidado às vezes. Ok. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre habitação na cidade de Cubatão. Nós voltamos já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é a cidade de Cubatão e eu converso com o empresário Wagner Moura.
Wagner, a gente está falando, até por conta da sua experiência no setor imobiliário, gostaria de falar um pouquinho agora sobre a questão habitacional. Hoje, qual a dimensão do déficit habitacional da cidade de Cubatão? O déficit é muito grande e Cubatão tem um projeto, existiu a primeira etapa do projeto Serra do Mar e tem a segunda etapa a ser implantada, que envolve os bairros de Vila Esperança e Feira dos Pescadores. Tinha até recursos do PAC para a retomada desses projetos, que envolveriam aí praticamente a ordem de mais, quase proporcionalmente ao dobro do que foi construído na primeira etapa do projeto Serra do Mar. Entendeu? Isso para atender os bairros periféricos da cidade. Né? Então, qual é o objetivo de você fazer isso? O objetivo é você construir imóveis, verticalizar nos bairros e criar próprios municipais. Então, você urbanizaria, né, os bairros carentes da cidade, como Vila dos Pescadores e Vila Esperança, criando escolas, quadras, né, dando uma vida para aquele bairro. Então, na verdade, está se reiniciando nesse momento esse projeto lá na Pescadores e na Vila Esperança. Mas tem lá a questão de déficit habitacional muito grande na cidade. Eu acho que a questão também da mudança envolve, toda vez eu volto a falar do plano diretor, que para os construtores da cidade, que investem na cidade, era vantajoso que mudasse, pelo menos a questão da taxa de ocupação do município, né? Que forçaria você conseguir construir mais unidades habitacionais nos terrenos e com isso, né, você venderia mais e atenderia mais uma demanda que existe na cidade de Cubatão hoje, nesse momento, na área habitacional. Agora, o crescimento das favelas na cidade acabou fugindo do controle até por conta do que a gente tem falado dessa questão econômica que assola o país inteiro, né? Seja nessa gestão ou nas anteriores. Qual o resultado disso para os empresários da cidade? Olha, o congelamento é muito importante. Existiu no projeto Serra do Mar, né? E isso tem que existir na cidade toda. Definitivamente, você não consegue planejar a cidade se você não consegue estagnar a questão das invasões. Então, isso tem que ser uma situação em que o governo tem que resolver imediatamente. Agora, para isso tudo, você precisa colocar, né, vigilância constante. E, às vezes, a prefeitura não tem esse poder de polícia que necessita para se fazer, para se parar com essas invasões, né? Isso eu acho que é mais uma responsabilidade do Estado, que nem foi feito com a Polícia Ambiental no projeto Serra do Mar. Fala um pouquinho sobre saúde. O prefeito também afirmou, saiu uma matéria no jornal A Tribuna, dizendo que Cubatão tem a melhor saúde pública da Baixada Santista. Isso é verdade? Não acho também. Você observa hoje, quem está me assistindo hoje, eu acho que muitos aqui que estão me assistindo sabem muito bem a questão que está as UBS da cidade hoje. Com a falta de médico, você não tem ginecologista em todas as UBS da cidade. A policlínica, principalmente, falta todo tipo de médico, né? Você acabou de montar um centro oncológico, se não falha a memória, não tem um oncologista na prefeitura. Tem falta de médico constantemente, a população reclama diretamente isso. Então, enquanto não se resolver essa questão da remuneração dos médicos, ele não consegue resolver a situação dessa falta de médico na cidade. Você observa que outras cidades, né, pagam gratificação e Cubatão acaba perdendo os médicos daqui para outras cidades da Baixada. E isso é importantíssimo que se resolva essa situação, né, de ter médico suficiente para atender a nossa cidade. No começo do mês passado, o Tribunal de Contas do Estado realizou uma fiscalização surpresa na rede de saúde de 229 cidades, incluindo as cidades da Baixada Santista. Em Cubatão, conforme o relatório que foi prestado por eles, o PS Central não possuía o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Qual é a dimensão do risco desse problema para a população? A gente está falando de um equipamento público de saúde sem o AVCB. É preocupante isso, eu acho. Isso não é só o pronto-socorro municipal, eu acho que a maioria das escolas e os próprios municipais, o próprio Paço Municipal não tem AVCB, né? Então, até, fala a minha memória, a questão da própria policlínica que foi inaugurada, se tem AVCB, porque na realidade tinha que ter AVCB para o prédio todo, né? Não seria só para uma parte da policlínica. Então, é preocupante, acabou inaugurando Bom Prato agora, também não sei se tem AVCB, né, e acabou de ter acidente no início, agora segundo dia de inauguração do Bom Prato, em Cubatão, que é um equipamento importante, mas que teve um acidente de trabalho lá dentro. Então, você observa a questão de segurança como é importante, né, que você tem AVCB em todas as unidades, né, da prefeitura. Acho que a UPA também estava com aparelho de raio-x móvel quebrado há mais de 3 anos. Não é só aparelho de raio-x,
né? Eu cheguei a pegar um caso de eletro, sem ter eletro funcionando nos pronto-socorros. Agora você imagina alguém que tem um infarto e precisa fazer um eletrocardiograma e não tem e não funciona. Esse é o retrato, então, da saúde Então, de é o Cubatão? retrato da saúde de Cubatão, né? Diversas reclamações. O hospital tem muitas pessoas, muita gente lá internada hoje, esperando cateterismo há mais de 3 meses, 2 meses, lá no hospital de Cubatão. Você pode fazer esse levantamento agora que você vai acabar encontrando isso. Se a gente for comparar a saúde de Cubatão com a saúde das outras cidades da nossa região, se equipara? Acho que não hoje. Hoje não. Acho que a saúde é muito deficitária pelo número de reclamações que tem hoje na cidade, né? Hoje, por exemplo, o hospital ele atende a demanda de 60% é SUS e 40% é particular, né? Fizeram lá um convênio com a Fundação São Francisco hoje, que permite que ela atenda a função particular dela e a função pública, né? Também da confusão, eu não sei como é que vai funcionar a questão também do centro oncológico, porque se funciona no hospital dessa forma, no centro oncológico, todos os equipamentos que foram comprados também, em tese, vai ter que também atender essa demanda, 40% de SUS, 60% de SUS e 40% particular. Wagner Moura, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí no empresariado na cidade de Cubatão. A gente espera um retrato melhor da cidade, né? Para mim foi um prazer imenso, estou aqui à disposição, quando precisar de tuas ordens. Um forte abraço, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.